18. Vamos ler aí o verso 1. Vamos ler o subtítulo, né? O título aí, e depois nós lemos aí o verso 1. Né? O subtítulo diz, né? Cântico de louvor a Deus pela vitória, ao regente do coro, salmo de Davi, servo do Senhor, que falou as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Né? A semana passada eu comecei falando sobre este salmo, e eu falei da importância, né, desse subtítulo aqui, que já nos remete a muita coisa. Primeiro, Davi dizendo que ele é servo de Deus, ou seja, ele se submete a Deus. Ele está ali enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades, para assumir o trono, e durante toda a sua vida, Davi passou por muitos problemas. E o interessante é que assumir o trono, ou seja, se assentar ao trono como um rei, foi Deus que constituiu, foi Deus que estabeleceu esse propósito, foi Deus que ungiu Davi como rei. E aí nós percebemos que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, submissos à vontade de Deus, não quer dizer que tudo vai dar certo também. Ou melhor, que tudo vai ser fácil. Certo vai dar. Que tudo será fácil. Davi estava fazendo o que Deus ordenou, e mesmo assim ele passou por muitos problemas, muitas angústias e muitas aflições. Antes de assumir o trono, depois de assumir o trono, Davi foi um homem com muitas batalhas, né, com inúmeros gigantes se levantando contra ele. E aqui este salmo é justamente para um ato de gratidão, né, um cântico de gratidão a Deus. E Davi, né, provavelmente aqui, ele já está no fim dos seus dias, né, com o reino estabelecido, com muito dinheiro, com prosperidade, vivendo em paz. E aí então ele escreve este salmo, e como é descrito lá em Samuel, um cântico, né, de adoração e gratidão a Deus. E aí o interessante aqui que nós vemos, que diz que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e também, né, e da mão de Saul, talvez o seu maior inimigo que Davi teve que enfrentar aí por muitos e muitos anos, né? E aí ele inicia esse salmo dizendo, né, que ele ama a Deus. E todo o salmo vai girar em torno do seguinte: Davi tendo vitória sobre os seus inimigos, e em nenhum momento, você vê Davi trazendo para si esta vitória. Cantando a vitória porque ele é poderoso, porque ele é forte, porque ele tem boas estratégias de guerra. Não, em nenhum momento você vê Davi se expressando dessa maneira. Pelo contrário, em todo instante, a todo instante, Davi está mostrando que ele só obteve vitória, que o seu reino avançou e ele alcançou a prosperidade, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é gracioso, porque Deus cuidou dele em todos os momentos de sua vida. Então é claro que nós temos muito a aprender aqui com Davi. Eu dividi esse salmo, né, para expor aqui para vocês, em duas partes. Hoje é a segunda parte. E é claro que apenas de maneira bem superficial, porque este salmo, como todos os demais, ele é muito precioso, é muito rico, e nós poderíamos ficar aqui semanas e mais semanas, né, debruçado neste salmo. Então, eu vou passar aqui uma visão geral deste salmo, mas eu quero iniciar lendo o verso 1. E ele diz: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e eu sou salvo dos meus inimigos. Verso 27. Porque livras o povo aflito, mas os olhos arrogantes tu os abate. Verso 29. Com o teu auxílio enfrento uma tropa, com o meu Deus salto muralha, né? Na revista atualizada, né? Com o meu Deus eu desbarato exército, né? Com o meu Deus eu salto muralhas. Verso 32. Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Verso 37. Persigo meus inimigos e os alcanço, não volto até que os tenha destruído. E aí depois, né, do verso 37 em diante, Davi vai se utilizar de um recurso de linguagem para expressar a mesma ideia
que é justamente eu destruí todos os meus inimigos. No verso 37 em diante, é isso que nós vemos. Então, o resumo do Salmo, né, se você se lembra da semana passada, eu fiz aqui algumas divisões, e nós percebemos ali que do verso 1 até o verso 3, Davi está erguendo um clamor a Deus, está buscando a Deus, apresentando mais uma vez a sua causa diante do Senhor, ou seja, tamanha angústia, né, tamanha miséria, e Davi começa a descrever, né, do verso 4 em diante, do verso 4 até o verso 6, ele descreve o tamanho da sua angústia, o tamanho das suas aflições, a ponto de dizer, olha, que as pessoas estavam com laços de morte, ou seja, as pessoas queriam me matar. E aí do verso 7 até o verso 9, né, se não me falha a memória, ele começa a descrever que Deus respondeu à sua oração. E ele descreve de uma maneira muito, mas muito forte. Ele descreve que Deus respondeu à sua oração da seguinte maneira. Que para retratar, né, que Deus ele não pode ver a impunidade, a injustiça, o aflito sendo oprimido e Deus não irá fazer nada. Pelo contrário. A figura de linguagem que ele está dizendo aqui, descreve nesses versos, é justamente o seguinte. Davi, assim como os seus inimigos tentaram infundir terror sobre você, é desta maneira que eu vou proceder com eles. Da mesma maneira que eles tentaram oprimir você ao limite, tentaram infundir um terror violento sobre a sua vida, é desta maneira que eu vou lidar com cada um dos seus inimigos. E nós podemos ver isso também com a descrição que Jesus nos dá do grande dia. Ou seja, será desta exata expressão, é desta exata maneira. Né? Aqueles que não se prostraram diante do Senhor, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que quiseram levar as suas vidas do jeito que eles bem entendem, no dia do juízo, todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. E como diz lá em Apocalipse, muitos vão dizer naquele dia, caí sobre nós, ó montes. Eles prefeririam ser esmagados pelos montes do que enfrentar o Cordeiro de Deus, a ira do Cordeiro de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E aí ele começa a narrar que a libertação, ou melhor, o seu livramento, né, começa a descrever que Deus estava com ele, que Deus estava o guardando, que Deus estava o protegendo, e também que Deus o livrou dos seus inimigos. E do verso 27 em diante, ele começa também a descrever exatamente isso. Então a ideia do Salmo, resumindo bem este Salmo, Davi ele foi perseguido, está mais uma vez apresentando diante de Deus a sua causa. Ele clamou a Deus, Deus escutou a sua oração, e Davi ele frisa muito bem aqui que Deus respondeu de acordo com a sua justiça. Ou seja, Deus lhe retribuiu de acordo com a justiça de Davi. E aqui, é claro, você não pode querer distorcer a justificação pela fé, o ensino da graça de Deus. Né? Você não pode distorcer, não é isso que Davi está dizendo, que ele era bom por conta de si mesmo. Davi, como nós já vimos nos outros salmos, Davi ele sabia muito bem a sua posição. Quem ele era, quem foi o homem Davi, um homem sanguinário, frio, calculista, que fez muitas coisas, mas era um homem que estava ali e era declarado justo diante de Deus, confiava em Deus, e é por isso que ele está dizendo, Deus me retribuiu de acordo com a justiça, com a minha justiça, que é claro uma total confiança no Senhor. E a resposta final é justamente que Deus deu vitória a ele sobre todos os seus inimigos. O que nós temos aqui neste salmo é a descrição de um homem de fé que experimentou um milagre, ou melhor, vários milagres. Quando nós olhamos para este salmo, nós precisamos nos lembrar e ter a mesma posição que Davi, servo de Deus, teve. Ou seja, ele orou a Deus por livramento diante de circunstâncias completamente adversas. Ele ergueu um clamor a Deus, ele buscou a Deus, ele pediu socorro a Deus. E é exatamente isso que eu e você temos que aprender a fazer todos os dias. Pois, afinal de contas, a vida cristã é pela fé. Nós temos que nos lembrar. Da mesma maneira que Davi, ele descreve, olha, o Senhor me livrou de meus inimigos, que eram infinitamente mais poderosos do que eu. Ou seja, era algo completamente improvável, um cenário completamente adverso, mas Davi diz, eu obtive vitória porque Deus estava comigo, porque Deus me protegeu, porque Deus estava me guardando. E é exatamente isso que nós também temos que nos lembrar. Em Cristo, nós vamos obter vitória. Em Cristo, nós venceremos sempre. É o que a palavra de Deus diz acerca de todo cristão. Então não importa se a teologia da prosperidade, ela vai reduzir, né?
Porque as pessoas acham que nós combatemos a teologia da prosperidade porque ela promete muito. Não, nós combatemos a teologia da prosperidade é justamente porque ela promete pouco. Porque ela só diz que você será abençoado e sucedido, bem-sucedido, se você tiver dinheiro no bolso, muitas conquistas, né? Muitas propriedades e por aí vai. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, que nós somos abençoados sempre. E a nossa bênção, ela não está ligada a essas coisas exteriores. Nós somos mais que vencedores não por causa destas coisas, mas por causa do Senhor, porque nós possuímos aquilo que é mais valoroso. O que é mais importante na fé cristã não são as bênçãos financeiras, mas o próprio Cristo. E quando nós olhamos para Davi e vemos que ele triunfou, que ele foi abençoado por Deus, este é o destino de todo cristão genuíno. Pode ser que neste mundo você não se assentará a um trono. Pode ser que neste mundo nós não seremos aplaudidos pelos homens, não teremos muito dinheiro ou algo do tipo. Mas quando nós olhamos para Davi, nós temos que nos lembrar da eternidade. Porque o que é o trono de Davi comparado com a eternidade? É como se fosse um papelão. Por maior êxito, por muitas coisas que Davi obteve e conquistou ali, comparado com a glória, não é nada. Mas ele é um grande exemplo e nos remete a isso, para a eternidade. Então não importa se a teologia da prosperidade, ela distorce o ensino, enfatizando que você será abençoado, que você é abençoado, se você obter coisas, tiver dinheiro, e for um sucesso aos olhos deste mundo. Uma verdade continua. A verdade continua. Nós somos filhos de Deus. Nós somos abençoados porque somos filhos de Deus. Nós somos amados de Deus. Deus cuida de cada um dos seus filhos. E a Escritura diz que eu e você, em Cristo Jesus, nós sempre seremos vitoriosos. Então não importa se a teologia da prosperidade ela distorce o ensino bíblico. Nós continuamos ficando com as Escrituras. E a Bíblia nos enfatiza isso. Nós somos filhos amados de Deus. Deus cuida de cada um de nós. Deus é quem nos mantém de pé. Deus é quem é a nossa provisão. E é Ele quem tem cuidado de cada um de nós. Então, como encarar a fé cristã? Como que nós vamos encarar a fé cristã sem os olhos da fé? É impossível. Como você encarar a fé cristã sem os olhos da fé, sem crer no sobrenatural, sem crer que Deus continua agindo, que Deus continua operando na vida do seu povo? Como encarar? Como olhar para essa vida diante de inúmeros inimigos, que são muitas vezes infinitamente maiores do que nós? Como vencer esses inimigos? Como ganharmos essas batalhas? Sem os olhos da fé. Como tirar da fraqueza, tirar força? Nos dias difíceis, nos dias tenebrosos, e mesmo assim você se levantar e avançar mais um dia. Como? Sem os olhos da fé. Como viver em dias onde parece que os problemas se avolumam a cada dia mais, que os problemas vão crescendo dia após dia, se não for pelos olhos da fé? Quantas pessoas sucumbem diante das adversidades da vida? Quantas pessoas dão cabo da própria vida, devido às angústias, devido às aflições, devido aos inúmeros problemas? Montanhas que muitas vezes são intransponíveis. E como que o cristão, ele consegue avançar e romper em meio a tantas adversidades, em meio a tantos problemas? Davi, ele nos dá o caminho aqui, ele nos mostra o caminho. Em Deus, não há outra saída. Se você não aprender a se prostrar diante de Deus, você vai sucumbir no dia mau. Se você não dobrar os seus joelhos e apresentar a Deus a sua causa, porque é exatamente isso que Davi está fazendo. E constantemente Davi fazia isso. Davi não colocava a sua esperança no seu bolso, na sua condição financeira, na sua posição social. A confiança de Davi estava justamente em Deus. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu escudo, Ele é a minha força. A palavra de Deus diz que o justo, o profeta Abacuque vai dizer isso, o justo viverá pela fé. Claro que quando nós olhamos para o apóstolo Paulo lá em Romanos, Paulo também diz exatamente isso, o justo viverá pela fé, aplicando diretamente ali a justificação pela fé. E está certo, é óbvio, o apóstolo Paulo falando, inspirado por Deus, é claro que está certo. Mas quando Abacuque também diz isso, a ideia que nos traz à memória é justamente isso, coisas impossíveis. Aquele cenário completamente adverso. Que pela fé
nós podemos saltar muralhas, como Davi está descrevendo. Que pela fé nós podemos desbaratar exércitos. Que pela fé nós podemos vencer os inúmeros gigantes que se levantam contra nós. Então a fé, meu irmão, ela é muito mais do que mandamentos morais. A fé é poder de Deus, é dependência total de Deus, é uma confiança total em Deus. Muitas pessoas querem resumir, a fé apenas a mandamentos morais. Não, fé cristã é poder de Deus. Eu sei que em dias como o nosso, onde muitas pessoas querem poder de Deus para que elas possam rolar, para que elas possam babar, para que elas possam falar uma língua que ninguém entende, e aí então nós, reformados, podemos cair para um outro extremo. Nós não precisamos do poder de Deus. Ora, Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução, mas ele diz, enchei-vos do Espírito. E constantemente nós vemos isso nas Escrituras, que eu e você, nós devemos ser cheios do Espírito. Ou seja, é algo contínuo, que não é algo que você busca um dia e passa 7, 8 dias sem se prostrar diante de Deus. É algo que eu e você devemos fazer todos os dias da nossa vida. Ao levantarmos, nos prostrar diante do Senhor, buscarmos a Ele. Ou o horário que você separou, mas todos os dias você deveria se prostrar diante do Senhor, se alimentar das Sagradas Escrituras, apresentar o seu clamor, a sua angústia, a sua aflição, o seu louvor a Deus. Isso deveria ser feito diariamente. A maneira de sermos cheios do Espírito é justamente prostrados diante do Senhor, se alimentando da sua palavra, ouvindo boas pregações, estando ali prostrado diante de Deus. Então, se de um lado alguns querem poder para rolar, babar e cair, nós não podemos dizer que não precisamos do poder de Deus. Pelo contrário, nós precisamos. E nós queremos o poder de Deus para andarmos em novidade de vida. Nós não queremos o poder de Deus para cairmos, para rolarmos. Nós queremos poder de Deus para andarmos em novidade de vida. Nós queremos poder de Deus e precisamos do poder de Deus para amarmos as pessoas. Nós precisamos do poder de Deus para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para pregar aos nossos familiares, amigos, colegas do trabalho. Nós precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus para ajudar as pessoas, porque muitas vezes nós pensamos apenas em nós mesmos. Então precisamos do poder de Deus para ajudar aos outros. Precisamos do poder de Deus para triunfar em meio às batalhas. Então vida cristã, meu irmão, é poder de Deus. Viver de maneira triunfante, positiva, alegre e feliz no mundo de caos, como é esse nosso mundo, é um verdadeiro milagre. Porque se você for olhar naturalmente, sequer você se levanta da sua cama. Tamanhos são os problemas muitas vezes. Tamanha angústia que nós enfrentamos, tamanhas são as adversidades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Então viver de maneira triunfante, feliz e alegre neste mundo de caos é um verdadeiro milagre. Só para aquele que está ali realmente prostrado diante do Senhor. E Davi está dizendo isso. E aqui nenhum de nós podemos dizer que temos tantos inimigos como Davi, que enfrentamos tantos problemas como Davi. Seja em sua vida pessoal, na vida profissional, Davi enfrentou diversos problemas, diversas angústias. E o segredo dele, ele revela para nós. Meu Deus, Ele é a minha força. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu refrigério. Ele é a minha força. Só que isso precisa ser muito mais do que uma simples declaração de boca para fora, da boca para fora. Porque, sem dúvida alguma, todos nós que estamos aqui, já dizemos isso. Deus é a minha força, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu escudo, Deus é a minha fortaleza. Mas e nos dias das adversidades? Nós realmente cremos, Ele é a minha força? Nos dias difíceis, quem você busca primeiro? A quem você recorre? Ao pai, à mãe, à esposa, filho, patrão? A quem você recorre? No dia que parece que o mundo está ruindo sobre você, a primeira pessoa que você busca é a Deus? Você busca o refrigério, o refúgio, o renovo em Deus? Porque é exatamente isso que Davi fazia. Tu és a minha força. Então, meu irmão, Deus não é um conceito. As pessoas acham que Deus é como se fosse um sapo que você leva para o laboratório e você vai dessecá-lo ali.
Não, Deus não é um conceito. Deus, ele é o vigor quando você está abatido. Deus é a alegria em nosso peito, a esperança que não morre. Deus é Ele que nos faz florescer como uma árvore junto a ribeiro de águas, não é isso que o Salmo vai nos dizer logo no início? Aqueles que estão em Deus, aqueles que estão no Senhor, eles são abençoados. A bênção de Deus não é exatamente isso que nós vemos? Estudamos lá no Salmo número 1. Ele já abre o livro de Salmos com um salmo preciosíssimo, mostrando que há sim uma grande diferença entre o povo de Deus, entre os filhos de Deus e os demais homens. O Filho de Deus, ele é abençoado sempre. Então nós precisamos do poder sobrenatural. Nós precisamos aprender a andar por fé, confiantes totalmente em Deus, para termos realmente uma vida triunfante. Porque se você tentar levar a sua vida e conduzir a sua vida na força do seu próprio braço, e sabe quando você conduz a sua vida na força do seu próprio braço? Todas as vezes que você não ora, todas as vezes que você não se prostra diante de Deus. Está muito claro, você está tentando conduzir a sua vida com a força do seu braço. Seja por meio do seu intelecto, por meio da sua influência, por meio do seu dinheiro. Porque afinal de contas só ora quem precisa de Deus. Só ora aquele que reconhece a sua limitação. Então se nós não nos dobramos diante de Deus por algo, em outras palavras nós estamos dizendo, eu dou conta do recado. Eu seguro a onda sozinho. Eu posso fazer isso sozinho. Não preciso orar a Deus. Só que Davi nos mostra que devemos trilhar um caminho totalmente diferente. Então, dentro disso, de maneira bem breve, eu quero ressaltar alguns pontos. Primeiro, nós vemos aqui que ele salva o humilde, No verso 27, Porque livras o povo aflito, mas os olhos arrogantes, tu os abates. Aqui na Almeida século 21, ela traduz aí o humilde por aflito, E é claro, também não está errado, Só que o humilde, ele descreve, casa parece que de uma maneira melhor com todo o contexto, Até porque ele diz, Porque livras o povo aflito, mas os olhos arrogantes, tu os abates. Tu os abates, Os humildes. E é claro que o aflito também, ele casa, dá para nós entendermos e compreendermos aqui, porque justamente são aquelas pessoas aflitas que são humildes. São aqueles que foram quebrados diante as enormidades da vida, que são humildes. São aquelas pessoas que estão sempre de joelhos, orando a Deus, para que Deus as salve. Na maioria das vezes são esses, os aflitos. Aquelas pessoas que já foram moídos de diversas maneiras, pelas diversas circunstâncias da vida. São aquelas pessoas que já enxergaram a sua total fragilidade. São aquelas pessoas que reconhecem que se Deus não abrir uma porta, ela está perdida. São aquelas pessoas que reconhecem que se Deus não botar a mão aqui, todo trabalho é em vão. Ou seja, pessoas que foram quebrados ali pela vida. Por que muitos ricos eles não se prostram diante do Senhor? Não podem? Claro que podem. Mas na maioria das vezes não irão se prostrar, sabe por quê? Porque quando que esses homens são aflitos? Vai ter uma aflição existencial. Mas a maioria deles não querem dar o braço a torcer, com certeza. Mas afligido por questões financeiras, afligido por uma doença, é muito difícil. Eles acham que o dinheiro pode comprar, que o dinheiro pode dar a solução, que o status, o aplauso do homem deste mundo vai satisfazer o desejo do coração deles. Então por isso que muitos não se prostram, porque não têm aflições. Mas quando nós olhamos para a Escritura, o povo de Deus sempre foi o povo humilde. Sempre foi aquele povo que estava ali, que todos olhavam e desprezavam. Sempre vai ser assim. Na história da igreja nós vemos isso. O povo de Deus sempre foi um povo humilde. Historicamente a igreja ela sempre foi fraca. Mas quem manteve a igreja de pé? Quem tem mantido a igreja de pé? É o próprio Cristo, a igreja é dele. A igreja não é minha, a igreja não é sua. A igreja é do próprio Deus. Então como que esta igreja, que aos olhos do mundo era completamente fraca e limitada, prevaleceu e impérios ruíram? Ora, é justamente porque Deus está conduzindo a sua igreja, Deus está sustentando a sua igreja. Mas historicamente a igreja sempre foi fraca, formada por pobres, por gente sem
nome, né, um nome de elite, sem poder na sociedade, sem poder financeiro, sem poder aí ter aquele acesso a muitos lugares, né? Porque nós amamos isso, né? Aquelas pessoas que podem nos dar auxílio, né? Pessoas que têm um acesso ao governo, pessoas que têm acesso a isso ou aquilo, que nos abrem caminhos, né? O povo de Deus, em sua maioria, não foi assim. Paulo vai nos dizer que são poucos, né? De nobres nascimento. Assim ele descreveu a igreja do Senhor. Um povo humilde, né? Quando nós olhamos para o povo de Israel, no Egito, escravo. Essa é a descrição exata do povo de Deus. Então, sem ninguém a quem recorrer, sem ninguém, seja um homem, para lhe dar dinheiro, força, refúgio e refrigério. Assim, na maioria das vezes, o povo de Deus se encontrava. E é exatamente isso que nós também temos que estar atentos. De onde vem o nosso refúgio? De onde vem a sua força, o seu refrigério? Deve ser quando nós nos ajoelhamos diante de Deus. Deve ser quando eu e você estamos ali prostrados diante do Senhor. Onde não há ninguém a quem recorrermos, a não ser o nosso Deus. E toda a nossa vida nós deveríamos viver com esta perspectiva. É uma bênção termos pessoas que Deus colocou ao nosso lado. O apóstolo Paulo vai dizer mesmo que algumas pessoas eram como lenitivo para ele, eram um calmante para ele. Mas Paulo nunca deixou de orar a Deus porque existia um irmão que era um calmante. Então, da mesma maneira, nós, diante das enormidades da vida, nós nunca podemos nos esquecer. Nós temos que aprender a dobrar os nossos joelhos e recorrermos apenas a um, que é o nosso Deus. É o único que pode nos dar, de fato, o verdadeiro refrigério, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade. Então, às vezes, você pode estar meio que encurralado. Talvez você possa ter entrado aqui nesta noite sem ninguém para recorrer. Talvez diante das enormidades da vida, diante das inúmeras crises da vida. Ora, hoje você deve aproveitar essa oportunidade, se prostrar diante de Deus. Você não parou para pensar que a sua fraqueza, seja financeira, a sua fraqueza física, talvez o contexto, o cenário político do nosso país, ou seja, social, talvez essas coisas podem ser a sua maior fraqueza. Mas você não consegue enxergar elas como a maior oportunidade também de você hoje estar prostrando diante de Deus? Porque muitas vezes nós apenas enxergamos a fraqueza, a nossa limitação. Mas nós deveríamos enxergar ali uma oportunidade. Da minha fraqueza me levar até Deus. Da minha fraqueza me levar a me dobrar diante deste Deus. Que pode sim fazer o impossível. Que Ele pode sim operar o sobrenatural. É isso que Davi está fazendo. Ele está diante de seus inimigos, diante de seus adversários. E ele está ali impotente. Ele tem um problema, ele tem uma angústia. E o que ele faz? Ele se prostra diante do adversário, diante do inimigo? Não, ele se prostra diante de Deus. Ele busca o refúgio em Deus, a resposta em Deus, e Deus o dá. Deus dá a ele o livramento. Deus dá a ele o renovo, Deus dá a ele a força. Então, da mesma maneira que Deus respondeu a Davi, é claro que se nós nos prostrarmos diante de Deus, nós sempre iremos obter uma resposta. Pode ser que muitas vezes a resposta não nos agrade. Mas lembre, sozinho nós nunca estaremos. Sozinho nós nunca iremos ficar. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós nos achamos fortes bastante. Nós achamos que somos poderosos. Não se engane, meu irmão, não se iluda. Seu dinheiro não pode te manter de pé. A sua posição social não pode te manter de pé. A sua força, o seu vigor físico não são o que te mantém de pé. O que te mantém de pé é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. O seu refúgio e o seu refrigério deveria estar em Deus. Não nos seus recursos naturais, mas em Deus. Você acha mesmo que você é tão importante? Nós achamos que nós somos tão importantes, que nós somos tão fortes. Ora, basta você olhar para a história. Homens poderosos ruíram. Homens poderosíssimos caíram. Quem somos nós? Você acha mesmo que nós temos poder para nos mantermos de pé, sozinhos, sem Deus? Isso é uma tolice. Isso é uma tolice. Segundo, né? O ponto que nós vemos aqui, ele transforma a luz, transforma trevas em luz. Verso 28.
Sim, tu acendes minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina minhas trevas. Nós vemos isso diversas vezes nas Escrituras. Como que Deus pode transformar as trevas em luz? Davi está nos descrevendo aqui pelo menos duas maneiras. Nos dando livramento e nos dando força. Dando livramento a ele e dando força a ele diante daquelas adversidades. Nós vemos isso, Deus fazendo isso constantemente. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. De repente, aqueles homens que estavam para ser mortos, o cenário deu um giro. Mudou, como diz o ditado, da água para o vinho. Aqueles que eram uma vergonha, aqueles que estavam sendo perseguidos, aqueles que eram para ser destruídos, passam agora a serem exaltados. Virou, completamente. Você se lembra de Amã? A forca feita por Amã para Mordecai. Amã queria destruir Mordecai. E de repente a forca que Amã preparou para ele, agora Amã está sendo pendurado naquela forca. Amã está sendo morto pela própria forca que ele havia preparado para Mordecai. Você vê o cenário mudando. As trevas sendo transformadas em luz. E isso nós podemos aplicar em nossa vida. Quantas vezes nós já contemplamos isso? Em cenários completamente adversos. E de repente Deus lhe abre uma porta, Deus provê um recurso, Deus acalma o nosso coração, Deus traz paz em nós, em nosso coração, em nosso ser, e nós tocamos a vida. Davi está dizendo, Deus me deu livramento. Ele transformou as trevas em luz, me dando livramento e me dando força. Como, por exemplo, Estevão. Imagine, aquele homem pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, e os homens ficaram furiosos, diz o texto. Rilhavam-lhes os dentes. Ou seja, aqueles que deveriam adorar a Deus, celebrar ao Senhor, ao ouvir o evangelho genuíno, a palavra de Deus de maneira genuína, queriam matar, ou melhor, mataram Estevão, apedrejaram Estevão. E ele está ali firme e forte, sendo apedrejado. Porque o Senhor é o único caminho. E Deus lhe deu força para enfrentar. E ele estava ali inabalável. Nós vemos isso, quantas pessoas Deus deu força a eles. E assim como Estevão, perderam a própria vida. Outros foram livres da fornalha ou de muitos outros problemas, mas outros tiveram que enfrentar. E mesmo tendo que enfrentar ou perdendo a própria vida, eles não estavam sozinhos. Deus era o refúgio, Deus era o refrigério, Deus foi a força para enfrentar a morte. Perderam tudo, inclusive a própria vida, mas não perderam a fé, a esperança, a confiança em Deus. Terceiro, Davi nos diz que ele é quem nos dá a vitória. Verso 29. Com teu auxílio eu enfrento uma tropa, com o meu Deus eu salto muralha. Meu irmão, é tão difícil, né, nós termos que falar o óbvio. É tão difícil ter que falar o óbvio. Todos nós sabemos disso. A nossa vitória vem de Deus. Nada do que eu e você fazemos pode nos dar a vitória. A nossa vitória, tudo que nós somos, tudo que temos, é fruto da graça de Deus. Mas uma das coisas mais difíceis de se falar é justamente o óbvio. É difícil falar de algo que é bem básico, que é fácil de entender, mas que no final das contas, muitos não vivem, muitos não desfrutam, muitos não estão ali realmente prostrados diante de Deus. E é exatamente isso. Isso é um ponto. A nossa vitória vem de Deus. É Ele que nos dá a vitória. Tanto que Davi, ele começa o verso 1 dizendo que ele ama a Deus, que a força dele vem de Deus. E em todo momento Davi está dizendo isso. Deus me revestiu de força. Ele diz isso no verso 32. Ele diz isso no verso 1, no início do seu salmo. Ele diz isso no verso 39. Deus me fez forte. Um homem extremamente poderoso, com todo o governo, com todo o dinheiro, com toda a prosperidade. Em nenhum momento ele diz, o meu sucesso vem de mim mesmo. A minha força, as minhas vitórias, as inúmeras vitórias, foram porque eu sei arquitetar uma batalha. Não. Ele diz, a minha força é do Senhor.
E constantemente nós achamos que somos fortes. A psicologia diz que nós somos fortes. O mundo diz que nós somos fortes. Muitos pastores dizem que nós somos fortes. Você acha mesmo que você é forte? É tolice você achar que você é forte. É tolice nós acharmos que podemos algumas coisas. E é claro, quando nós dizemos aqui, olha, você tem que ser forte, está preparado para a vida. Você tem que ensinar os seus filhos a serem fortes. Isso é uma parte. Mas forte, não em si mesmo. Você não pode ensinar o seu filho a querer ser forte nele mesmo, no próprio braço. Você não pode querer ser forte em si mesmo. Somos fortes em Deus. Quando sou fraco, então eu sou forte. Sou forte quando eu estou prostrado diante do Senhor. Não foi assim? Quem que vence uma batalha chorando? Não foi assim que Jacó venceu? Uma batalha chorando? Da mesma maneira nós vencemos a batalha prostrados diante de Deus, ajoelhados diante de Deus, clamando ao Senhor. Nós não somos fortes, meu irmão. Uma bactéria pode nos derrubar, ou melhor, pode até nos matar. Uma bactéria. Mas sabe o que é o negócio? Todos se acham fortes. Todos se acham fortes. Até que enfrente um gigante. Muitos de vocês que estão aqui hoje podem se considerar fortes. E por mais que eu fale, domingo após domingo, quarta após quarta, que você não pode nada, que você é um fraco, que você é extremamente frágil e limitado. Muitas vezes você pode sair daqui e rir do que eu falo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não enfrentou um gigante. Mas no dia que você enfrentar o gigante, seja da enfermidade, seja o gigante da doença, da morte, do desemprego, aí você vai saber o que é ser fraco. Quando você se encontra completamente sem saída, aí você vai lembrar, é exatamente isso que a Escritura diz que eu sou, fraco, limitado. Por que o jovem tem muita dificuldade de se prostrar diante de Deus? Porque eles se acham o máximo, eles se acham fortes, eles não perderam as pessoas que eles amam, em sua maioria não. Não viram seus pais morrendo, não perderam filhos, muitos deles não foram humilhados pela vida, pelas pessoas, porque esta é a vida real. Você acha que as pessoas serão como os nossos pais, que vão sempre passar a mão na nossa cabeça, sempre vão almejar o melhor para nós? Não, a maioria das vezes as pessoas, elas querem nos destruir, essa é a verdade. As pessoas, elas querem subir na vida pisando na cabeça de outros. O mundo real é assim. O mundo real, ele não apalpa. Pelo contrário, ele te bate. E aí, por isso que muitos jovens, eles não conseguem perceber. Só quando perdem alguém, quando começam a crescer e ver as dificuldades da vida, que precisam prover o alimento para o dia, muitas vezes, porque não tem tanto recurso. E aí começam a enxergar a sua limitação. Porque a vida é assim, nós somos limitados. Todos nós aqui, sem exceção. Mas todos se acham fortes, até que enfrentem um gigante. Davi foi o único a ter força para enfrentar o gigante. E ele sempre deixou isso muito claro. Desde o início da batalha. E em todos os momentos da sua vida. Ele diz de maneira muito clara: a minha força não tem a ver com a minha personalidade. A minha força não tem a ver com o meu treino. A minha força não tem nada a ver com o meu dom. Mas a minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A minha força vem desse Deus Todo-Poderoso. É isso que Davi está descrevendo a todo instante, e que eu e você nós temos que aprender. É comum muitas vezes, né, as pessoas olharem e ver alguém, né, o irmão cai em pecado, e aí as pessoas acham que, muitos de nós gostamos de dar um veredito, né? A pessoa cai em pecado e você acha o seguinte: mas é um fraco. É mesmo? Quantas pessoas, né, ao longo dessa caminhada, nós podemos ver pessoas que se consideravam fortes, pessoas que eram firmes, mas que sucumbiram. Pessoas que caminhavam junto conosco, lá em Guará, aqui. E aí você pode olhar e falar assim: nossa, mas aquela pessoa é um fraco. Por isso que sucumbiu. E aí eu sempre advirto. Não, você não sabe que é fraco. Você não sabe o que você está falando. Sabe por quê?
que na maioria das vezes quando você olha para o outro e acha que ele é um fraco, porque você se considera forte. E quando você se considera forte, você deve ficar atento que você está prestes para cair. Na maioria das vezes é assim. Pessoas batem no peito e dizem, eu não vou fazer isso. Como Pedro. Todos podem te negar. Todos podem te trair, mas eu estou pronto para ir contigo, da prisão à morte. Daqui a pouco está lá Pedro negando. E este cenário, até hoje nós vemos isso. Pessoas batem no peito e dizem, eu não faço como eles. E de repente você está trilhando o mesmo caminho. É justamente para mostrar a nossa fragilidade. É justamente para mostrar que eu e você, todos nós, precisamos de Deus. Que todos nós dependemos da graça de Deus. Que todos nós temos que estar prostrados diante dele. E buscarmos nele o refúgio, o refrigério, a força, o ânimo. Porque você acha que o seu ânimo vai vir de quem? De onde virá o seu ânimo? Um país e no mundo, onde a cada dia as coisas só tendem a piorar. Você espera que o seu ânimo venha de prosperidade financeira? Você espera que o seu ânimo venha do quê? O seu ânimo tem que vir de Deus. Porque afinal de contas, imagine se Deus nos conservar em vida aí mais, 30, 40 anos. E 40 anos nós andando junto. Da onde você acha que vai vir o seu ânimo? Tem que vir de Deus, porque você vai ter, se eu estiver vivo lá, você vai me ouvir contando às vezes as mesmas piadas, as mesmas ilustrações, vai falar, nossa, o pastor falou isso lá em 2012. Só que agora ele está pior, né? E aí? Na sua casa, para andarmos como igreja, na sua família, o seu ânimo e a sua força tem que vir de Deus. Davi ele vai dizer no verso 33, ele me fez veloz. Ele me fez veloz, ele me fez habilidoso, como ele diz aí no verso 34. Então, meu irmão, por mais óbvio que seja, Deus tem que nos dar a graça para que nós possamos desfrutar e reafirmar isso. E não apenas da boca para fora, mas que realmente seja, Ele seja. E nós possamos compreender, Ele é a minha vitória vem dEle. Eu só estou de pé porque Ele é misericordioso. E quarto e último aí, princípio para a gente encerrar, Ele é quem nos dá a vitória sobre os inimigos. Como ele disse, né? No verso 37. Persigo meus inimigos e os alcanço. Não volto até que os tenha destruído. Então, do verso 37 em diante, ele descreve a sua vitória sobre os inimigos. E mais uma vez, lembrando do que eu disse a semana passada, a vida de Davi é um exemplo, é uma figura do que acontecerá com todo cristão genuíno. Vitória sobre os seus inimigos, coroados de honra e glória. Não posso garantir que nós vamos ser coroados de honra e glória neste mundo. Mas na eternidade, sim. É o que a Escritura diz acerca de todo filho de Deus. Que nós somos vitoriosos, que nós obteremos vitória sobre todos os nossos inimigos e seremos coroados de honra e glória. Então este salmo e tantos outros, eles nos mostram que a preocupação maior de Davi não era com os bens desta terra, em ter muito dinheiro, sucesso, status aos olhos deste mundo. A maior preocupação de Davi era em servir a Deus. Era em estar ali submisso à vontade de Deus. Em se sujeitar a Deus. Em realmente viver a sua vida para a glória dele. Tanto que em Romanos, né, nós vemos, capítulo 2, verso 7, o apóstolo Paulo diz, né? Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. É isso que um cristão busca. Glória, honra e incorruptibilidade. Resumindo, é aquele que decide viver para a glória de Deus. Mesmo que ele perca algumas coisas neste mundo. Mesmo que ele tenha que abrir mão para ganhar um pouco menos, mas para que ele possa servir a Deus. Para que ele possa cultuar a Deus. Para que ele possa ser um instrumento das mãos de Deus. É aquele que muitas vezes ele deixa o aplauso deste mundo. O status deste mundo. Porque ele entendeu, não, eu preciso viver dessa maneira para que Deus seja glorificado. São esses que alcançarão glória, honra e vitória sobre os seus inimigos. Os ímpios, meu irmão, eles estão à procura de dinheiro,
fama e sucesso. Foi isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte, não foi? Os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Vocês não são assim. Ímpios estão à procura de dinheiro, fama e sucesso. Cristãos buscam glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, eles buscam viver para a glória de Deus. Lembre-se, quando nós olhamos para o livro de Reis, como que era definido a vida de um rei? Não se trazia muitas informações acerca dele. Definia a vida de um rei simplesmente: fez o que era reto perante o Senhor, ou não fez o que era reto perante o Senhor. Então que o nosso desejo seja realmente ouvir isso: fizemos o que era reto aos olhos de Deus. Porque se você fizer o que é reto aos olhos de Deus, não importa se para esse mundo seja uma vergonha, não importa se para esse mundo você seja considerado como uma escória, como uma vergonha. Se você fez o que Deus te mandou fazer, fique em paz. Você obterá sucesso, ou melhor, vitória sobre todos os seus inimigos. E receberá glória e honra. Lembrando que nós vislumbramos a eternidade. Por mais que ter dinheiro, bens e propriedade seja algo bom neste mundo, e não há pecado se você possui, não pode ser o propósito existencial da sua vida. Mas se você tem, você deve desfrutar. Se Deus te deu, você deve desfrutar. Mas você não deve viver toda a sua vida em busca disso. Mas mesmo que você possa possuir muitos bens, riquezas, propriedades nesta vida, nada se compara com a eternidade. Nada se compara com a eternidade. Por isso, faça como Davi. Que nós possamos fazer como Davi. E o Senhor nos retribuirá de acordo com a sua justiça. Lembrando, prostrados diante de Deus, nós vamos triunfar sobre todos os nossos inimigos. Porque essa é a promessa bíblica acerca de todo filho de Deus. Que ele vai obter vitória em todas as suas batalhas e será coroado de honra e glória.